Os cuidados com os animais já começam na fazenda de origem deles, onde o carregamento deve ser feito sem levar o animal ao estresse. São evitadas contusões e a higiene do caminhão também deve ser considerada. Um dos cuidados que se tem com os animais e que é fator determinante na qualidade da carne é com o seu nível de estresse, o que pode prejudicar o resultado final do processo, influenciando diretamente a vida útil da carne nas prateleiras. O transporte dos animais até as plantas de abate deve ser feito também evitando contusões nos animais, assim como seu desembarque e encaminhamento aos currais de descanso. Os animais chegam ao frigorífico pelo menos 12 horas antes do abate. Isso tem a função de deixar com que descansem da viagem que fizeram, geralmente muito cansativa e estressante. Já no recebimento, são inspecionados para que se verifique as suas condições. Caso algum animal tenha sintomas de tristeza ou alguma patologia, eles são enviados para o sequestro. Os que porventura cheguem fraturados vão para o abate de emergência, evitando que fiquem sofrendo durante a espera do abate. Se algum animal chega morto, é levado para a sala de necrópsia. Nos currais, os animais são separados por lote, procedência e sexo. Eles passam estas 12 horas em dieta hídrica, ou seja, apenas bebendo água, com o objetivo de fazer a digestão, reduzir o volume estomacal e intestinal e repor as energias perdidas durante o transporte, causado principalmente pelo estresse. A dieta hídrica acelera esse processo de digestão para que o sangue volte a se distribuir no corpo, facilitando o sangramento do animal. O banho de aspersão tem várias finalidades. A primeira é de tranquilizar o animal, a segunda é a desinfecção do couro e proteção bacteriológica, pois a água utilizada tem 15 ppm de cloro. O banho provoca uma vasoconstrição periférica e uma vasodilatação interna. A água fria contrai os músculos e couro, contraindo em consequência os vasos periféricos, aumentando a pressão sanguínea e facilitando a drenagem do sangue no momento do sangramento. Logo após esses processos, os animais são conduzidos ao box de atordoamento. Após sua saída dos currais, estes são levados e depois higienizados para poderem receber outros animais. Aqui começa o abate. Com o uso de uma pistola pneumática, o animal será insensibilizado. Traçando uma linha imaginária da base dos chifres aos olhos do lado oposto, pode-se encontrar o local exato para uma perfeita insensibilização. Este processo bloqueia o centro sensitivo do animal, porém os centros cardiovascular e respiratório continuam em atividade, facilitando a sangria e evitando o seu sofrimento. Assim que o animal é insensibilizado, ele é içado, sendo conduzido à canaleta de sangria, onde seu corpo é riscado, estando pronto para o sangramento. Para cada ponto do processo, os cuidados são extremos. As facas são sempre esterilizadas ao passar de um animal para outro, pois assim são evitados quaisquer tipos de contaminação. O processo entre a insensibilização e a sangria não leva mais de 1 minuto. Até que aconteça a operação de esfola, o tempo mínimo levado é de 3 minutos, para que não haja desvio do sangue e acabe por prejudicar a drenagem natural por bombeamento. No processo de sangria, o sangue que não é drenado fica no interior dos músculos, tornando a carne mais vermelha. Quanto mais sangue no músculo, mais escura a carne. Vale lembrar que o sangue é meio de cultura universal, o que facilitaria a multiplicação bacteriológica, diminuindo o tempo de vida útil da carne. Na esfola são retirados os chifres e as orelhas. Libera-se a pele da cabeça, esfolam-se as virilhas, retiram-se as patas. Sempre as facas são esterilizadas. Parte muito importante do processo é a oclusão do reto com ensacamento, onde esta parte é esfolada e ensacada para que se evite a contaminação da carcaça em alguma outra parte. Para finalizar essa fase, no término da esfola, é retirado todo o couro do animal com o auxílio de um guincho. Identificação, evisceração e inspeção. Nesta fase, todos os animais são inspecionados por uma equipe de 13 técnicos ligados ao Ministério da Agricultura e um veterinário.
É feita a inspeção de cada carcaça e das vísceras dos animais abatidos. Com o uso de uma faca, todos os excessos de gordura da capa dura, possíveis contaminações, contusões e coágulos são retirados e enviados à graxaria. A gordura do colchão mole, após retirada, é depositada em uma bandeja branca, destinada à sala de miúdos para ser processada. Este é o processo de toalete. As carcaças são todas identificadas com carimbos da inspeção e classificações como CIF de origem, dianteiros, traseiros e costelas. Na hora de carimbar, é feito um bombeamento da paleta para drenar o sangue da articulação. Isso evita que durante o transporte se formem coágulos de sangue na carne. A carcaça passa então por uma lavagem, que tem a função de retirar a serragem e eliminar o sangue periférico. Utiliza-se água com cloro a 2,5 ppm. Miúdos, bucharia e triparia. Todos os subprodutos comestíveis dos animais abatidos são devidamente toaletados em sala específica, onde retiram-se excesso de gorduras, aponeurose, linfonódulos, gânglios e tendões. Após a toalete, vem a lavagem e resfriamento. Os subprodutos são inspecionados um a um pela equipe do Ministério da Agricultura para terem como destino o consumo. As carcaças, logo após o abate, são levadas às câmeras de resfriamento, onde chegam com a sua temperatura girando em torno de 37 a 38 graus centígrados. Na câmara de resfriamento, uma carcaça fica por no mínimo 18 horas, obedecendo ao seguinte gradiente de alteração de temperatura. Nas primeiras horas, a temperatura da carcaça baixa 2 graus a cada hora. A partir daí, a temperatura cai 1 grau por hora até que a carcaça atinja a temperatura de 7 graus. A carne, em seu estado inicial, tem pH 7. Com a redução de temperatura, o pH se reduz até chegar ao ponto ideal, 5,2, ou seja, com um maior grau de acidez. Observe um gráfico agora para visualizar a influência que o estresse pode ter na vida útil da carne na prateleira. Primeiro, consideremos um animal que sofreu o processo de abate ideal, sem estresse, dentro do previsto, para que a carne chegue ao grau de acidez de 5,2. Isso fará com que a carne mantenha seu grau de acidez durante um tempo satisfatório. Então, a acidez começa a se alterar e o pH volta a subir até a carne chegar ao fim de sua vida útil. Agora, você verá a curva do pH de um animal que sofreu traumas durante o pré-abate. Nas 24 horas do resfriamento, a carne já não consegue chegar ao seu pH ideal. Assim, a carne está muito mais próxima do seu apodrecimento do que a carne que tenha sofrido o processo correto. Logo após o esvaziamento da área de resfriamento, esta é higienizada com água, detergente e cloro nas paredes, nos tetos, no piso e nos trilhos. Processo de desossa. A sala de desossa consiste em um ambiente climatizado, com temperatura ambiente entre 7 e 10 graus centígrados. Isso faz com que não ocorram variações na temperatura ambiente, evitando formação de suco nos cortes e o desenvolvimento de micro-organismos, que seria favorecido com o aumento da umidade e temperatura. Os desossadores recebem as peças traseiro ou dianteiro e fazem a separação de cortes, procurando também o maior aproveitamento do músculo do osso. Há um cuidado excessivo para que não haja mutilação nem rompimento na película protetora dos cortes. Todo o cuidado que teve o desossador terá agora o profissional da toalete. Também deve-se evitar mutilação e sempre deve ser mantida a película protetora do corte. Deve haver também o mínimo contato físico possível com o produto, evitando assim as contaminações. Dos cortes, são retiradas as partes não comestíveis, que são os sebos, aponeuroses e coágulos, sendo estes produtos enviados à refinaria para serem processados. Os recortes são utilizados como matéria-prima para a industrialização, onde são feitos hambúrgueres, corned beef, entre outros. Quanto menor o pedaço de carne, maior o cuidado na higiene do ambiente, em função de possuir maior área de carne exposta à contaminação. Cada 100 quilos de carne com osso
pode resultar em 70 a 78 quilos de cortes desossados, dependendo da musculatura do animal e principalmente da limpeza dos cortes. Vamos mostrar agora um exemplo para que você visualize melhor a vantagem de adquirir para seu estabelecimento uma carne que já vem totalmente limpa, mesmo pagando preços diferentes. Pode ser que o que você está pagando mais barato esteja custando mais caro. Vamos considerar uma compra de 8 quilos de carne quase limpa e 8 quilos de uma carne totalmente limpa e embalada a vácuo, ao preço de R$ 3,00 o quilo. A primeira carne teve que ser limpa antes de ir ao ponto de venda e resultou em 7,5 quilos de carne. As perdas foram relacionadas à geração de suco, com 200 gramas, e ao sebo, 300 gramas. O aproveitamento foi, então, de 93,75% da carne. O preço pago pelo quilo da carne foi, então, na verdade, R$ 3,20. A segunda carne, já sem sebo e embalada a vácuo, teve apenas uma perda de 100 gramas, e isso devido à geração de suco inevitável. O aproveitamento foi de 98,75%, 7,9 quilos de carne. Neste caso, o preço real pago pela carne foi de R$ 3,04. Isso dá uma diferença de 5,2%, o que é bastante considerável. E para reforçar as vantagens de se comprar uma carne que já vem pronta para ir ao ponto de venda, consideramos o preço inicial de R$ 3,10. Mesmo assim, o preço final acaba sendo menor que no primeiro exemplo, R$ 3,14. Com o corte devidamente lapidado, este vai para a mesa de embalagem. O processo de embalo a vácuo é feito com um equipamento específico que extrai o oxigênio excedente da embalagem e, através da solda, impede o refluxo de oxigênio no transcorrer do armazenamento dos produtos. A embalagem passa, então, em um túnel contínuo que trabalha por imersão e convecção simultaneamente, com água aquecida a 88 graus. Há um encolhimento da embalagem, que melhora a estética e o